Olá pessoal, vamos à nossa correção do TD de Matemática, ok? Parte 2, Matemática 2, ok? Aquela que trabalha com os juros, tá? E com médias, ok? Pessoal do sétimo ano, vamos começar. Chamei de Matemática 2, primeira questão, tá? Primeira questão, as notas de uma turma dos alunos, né, no teste de matemática foram 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Qual é a média da turma? Tá? A média aritmética dessa turma, como já foi falado para vocês, nada mais é do que a soma das notas, 10 mais 9, mais 8, mais 8, mais 8, mais 7, mais outra nota 7, mais 4, mais 2, tudo isso dividido pela quantidade de notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Fazendo a soma dessas notas, você obtém 73, né? Dividido por 10. Se eu pego 73 e divido por 10, isso vai me dar 7,3, a média da turma. Ok, pessoal? Eu também falei para vocês sobre moda e mediana, mas isso fica para um próximo momento. Próxima questão. Questão 2 diz assim: comprei 5 doces a 1,80. Então vamos lá, calcular a média. 5 doces a 1,80. É melhor escrever assim do que colocar 5 parcelas de 1,80, tá? Mais 3 doces de 1,50. Mais 2 doces de 5 reais, 2,50, né? Mais 2 de 2,50 dividido pelo total. Pessoal, eu tenho 5 doces de um tipo, mais 3 doces de um tipo, mais 2 doces de outro tipo, tá? Então eu vou colocar pela quantidade de cada um. 5 vezes 1,80, isso vai me dar R$ 9,00. 3 vezes 1,45, isso vai me dar R$ 4,50. E 2 de 2,50, isso vai me dar R$ 5,00, né? Tudo isso dividido por 10. Então a minha média vai ser a soma desses números, que vai me dar 18,50 dividido por 10. 18,50 por 10 vai dar 1,85. Então, cada doce tem um preço médio, né? O preço médio dos doces é de R$ 1,85. Vamos passar para a próxima. Questão 3 fala assim: um aluno tirou nota 7 na prova, no trabalho, né? 4 na prova parcial. Quanto ele deve tirar na prova global para que sua média seja 7? Então, pessoal, a média é 7. Como a média é composta de 3 notas, então é só você pegar a nota e multiplicar por 3, dá 21. A soma das 3 notas tem que dar um total de 21. Só que as duas notas que ele já tem é uma nota 7 e uma nota 4, que vai me dar 11. Para 21, está faltando uma nota 10, então ele teria que tirar 10 na última prova. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira é seguir a definição de média, né? A média vai ser o quê? Vai ser a prova parcial, mais o trabalho, mais a prova global, tudo isso dividido por 3. Como eu quero tirar a média 7, e na prova parcial eu tirei 4 e no trabalho eu tirei 7, na minha prova global ela vai ser o meu x, o meu valor desconhecido, tá? E aqui eu vou usar a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios pelo produto dos extremos. O 4 mais 7, que dá 11, mais x, vai ser igual a 3 vezes 7, que é 21. E 21 menos 11, isso vai me dar 10 do mesmo jeito, tá? Então você pode usar a ideia de média ou usar um pouquinho de raciocínio, chega na mesma resposta. Vamos à próxima. Questão 16 diz assim: na aquisição de um imóvel, né, Rodrigo decidiu construir armários planejados. O valor dos armários planejados para toda a casa, mais o serviço do arquiteto, deu um valor
total de R$65 mil. Só os imóveis, tá? Olha, só o armário, falta quanto é que não terá sido a casa, hein? Para pagamento à vista. Caso o Rodrigo decida parcelar, o valor pago terá juros de 1% ao mês. Sabendo que ele pagou após um ano, né, o valor pago de juros foi de... Então, ele queria, né, colocar na sua casa, né, móveis planejados. Aí o arquiteto fez, tudo sai por 65 mil. Aí ele, beleza, pode parcela? Parcela em quanto? Eu parcelo em um ano para você, tá? Com taxa só de 1% ao mês. Quanto é que ele vai pagar de juros? Ou seja, quanto é que ele vai pagar além dos 65 mil? Os juros, né? Já vimos que juros é sempre produto entre o capital, a taxa e o tempo, né? Sobre 100. O que é o capital, pessoal? O capital é o valor que eu preciso, né? O que eu vou financiar. No caso aqui, os 65 mil. O que é o I? O I é a taxa. A taxa é sempre um percentual, tá? Taxa de 1% ao mês, tá bom? E o tempo aqui foi de um ano. Aí tem aquele meu primeiro problema, né? Taxa e tempo sem ter sempre iguais. Então, ou eu transformo essa taxa ao ano, ou eu transformo esse tempo em um ano. Todo mundo sabe que um ano são 12 meses. Então, eu vou transformar esse ano em mês. E vamos jogar na fórmula. Os juros vai ser o capital, 65 mil, né? Vezes a taxa, só 1%, vezes 12, dividido por 100. Nessa multiplicação aqui dá para fazer o corte de uns zeros, né? Para evitar contas desnecessárias, dá para cortar esses dois zeros. Então, na prática, eu só tenho que fazer 650 vezes 12 vezes 1, que vai me dar R$ 7.800 de juros, tá? Lembrando que se perguntasse o montante, você teria que somar aos 65 mil esses 7.800. Então, quanto é que ele vai pagar de juros? 7.800 só de juros. Resposta certa, letra A. Ok, pessoal? Questão de número 17, né? Silvio decidiu iniciar um novo negócio com a venda de anéis e brincos feitos de ouro. Para montar seu negócio, ele recorreu à sua amiga Laís, que lhe emprestou R$ 15 mil. Esse empréstimo foi feito a juros simples, com uma taxa de 5% ao ano. Suponha que ele consiga pagar a sua amiga após 6 meses. O valor da sua dívida será de... Então, a dívida toda, tá, pessoal? Então, cuidado. Nesse problema aqui, ele pegou 15 mil emprestados a uma taxa, né, de 5% ao ano em 6 meses, durante 6 meses. Então, quanto é que ele vai pagar ao todo? Ele não quer saber só os juros, ele quer saber o montante. O que é o montante? É o capital que foi emprestado somado com os juros, tá bom? Então, meu problema aqui vai ser calcular os juros. Vamos lá. Os juros eu preciso para calcular o montante. O capital, 15 mil. A taxa, 5% ao ano. O tempo, 6 meses. Então, eu vou ter que ajeitar. Aqui está em ao ano e aqui está em meses, tá? Bem, eu tenho que transformar ou essa taxa ao mês ou esse tempo em anos. Você sabe que um ano são 12 meses. Então, se eu quero transformar esses meses aqui em anos, o correto seria dividir por 12. Só que 6 dividido por 12, ou na forma de fração, se você quiser simplificar, ou se você quiser dividir, né, você vai ficar com 0,5. Então, você pode escrever, ou escreve meio ano, ou você pode escrever 0,5 ano, o que você achar melhor, tá? Nesse caso aqui, a forma decimal é mais fácil. Neste caso, tá? Geralmente, a forma de fração é mais fácil. Então, eu vou mostrar aqui o cálculo usando as duas técnicas, tá bom? Então, vamos lá. Juros é igual ao capital. Qual é o capital? 15 mil. Vezes a taxa. Qual é a taxa? 5% ao ano. Durante quantos anos? Eu vou escrever a forma decimal dessa aqui, tá? 0,5, só meio ano. Sobre 100.
ok? Então, esqueci de um zero aqui, né? 15.000. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E a multiplicação que eu vou ter que fazer será apenas do multiplicar os 150 vezes 5 vezes 0,5. Lembrando que eu já cortei os zeros aqui. Então, isso aqui vai me dar R$375 de juros, né? Somando esses 375 com os 1.500, ou 15.000, mais 375, ele deve devolver para a moça 15.375, tá? Essa é uma maneira de fazer. Maneira 2 de fazer. Maneira 2 seria você colocar os 15.000 aqui, tá? Vezes a taxa, que é 5%, vezes o ano. Só que o ano está como fração. Então, você bota o 1 em cima e o 2 você coloca aqui embaixo, 1 sobre 2, tá bom? E aí você corta esse aqui com esse, do mesmo jeito. Você vai ficar com 15 vezes 5, né? Ou melhor, 150 vezes 5, que dá 750. E esses 750 você vai dividir por 2, que vai dar 375 do mesmo jeito, tá? Toda vida que tiver uma fração aqui no tempo, na taxa, você coloca o numerador no numerador, o denominador no denominador. Tranquilo. E dá uma variação desse aqui, né? Quando eu não tenho a simplificação, não é possível, tá? Quando a simplificação não é possível, eu também não me estresso, não. Tá? Eu tenho 5 aqui, eu vou colocar os 6 meses aqui, e como eu quero transformar esses meses em anos, eu coloco 12 aqui embaixo. Tá? E aí eu vou simplificar. Ó. Eu estou sempre esquecendo um zero, né? E aí eu vou simplificar. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Vou simplificar o 12 com o 6, né, já que eu não simplifiquei na outra. E aí eu vou ficar aqui ó, com 150 sobre... 150 não, né? 750 sobre 2, que volta a ser 375. Então você tem várias possibilidades. Ou você divide, quando a divisão em decimal exato é possível, tá? Ou você deixa na forma de fração simplificada, lembrando de colocar o numerador no numerador e o denominador no denominador, ajuda muito a simplificar os cálculos, tá bom? Ou você nem simplifica, porque nem sempre é possível. Então, já que eu quero transformar em anos, eu dividi por 12. Se fossem meses, né, se fosse outra divisão, você veria qual é o resultado, tá bom? Vamos ao próximo. Questão número 19 diz o seguinte: no balancete de uma empresa consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 36% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Então ele quer saber qual é o capital. Então vamos lá. Primeiro passo sempre é pegar as informações. Né? J, juros, capital, o imposto e a taxa e o tempo, né? No balancete, né, de uma empresa, foi certo o capital que foi aplicado a uma taxa de 36% ao ano. Então, 36% ao ano, tá? Durante 8 meses. Já tem o meu primeiro problema aqui. Rendendo juros simples de R$ 192. O que está faltando aqui é o capital, tá? E eu tenho um problema também, né? O meu tempo e minha taxa estão diferentes. Bem, é mais fácil transformar esses anos aqui em meses, tá? 36 é divisível por 12. Então, se eu tenho 36% ao ano, se eu dividir isso aqui por 12, eu vou ter uma taxa de 3% ao mês. Vai ficar mais fácil trabalhar com ao mês do que com ao ano, tá bom? Então, vamos lá. J, juros, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Aqui eu vou fazer a multiplicação daqui, tá? Não vou simplificar com 100, que eu gosto de multiplicar com 100. 3 vezes 8 vai dar 24. Então aqui vai ficar 192 sobre 1 e aqui vai ficar 24c sobre 100. Sempre que o denominador aqui é 100, eu não gosto muito de simplificar não, a não ser que eu corte todos os zeros. Ou pelo menos dê para cortar zeros, né? Por quê? Porque é muito mais fácil eu multiplicar 192 por 100 do que por outro número.
tá? Então, vou fazer aqui o produto do meio pelo produto dos extremos. O 24 vai multiplicar o C. Olha, o 24C vai multiplicar 1 e o 192 vai multiplicar o 100. E como é multiplicar por 100, que eu falei, é fácil, ó, é só acrescentar 2 zeros. E agora a conta que eu irei fazer vai ser C igual a 19.200, né? Dividido por 24. E dividindo isso aqui por 24, nós teremos como resultado 24, resultado 800. Então, o capital foi aplicado, foi um capital de R$800, letra C. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Bem, como terminar as questões dessa parte do conteúdo, eu estou fazendo aqui algumas questões do livro que não foram resolvidas ainda, tá? Questão 16, na parte de juros compostos, diz o seguinte. Roberta fez um empréstimo de R$6.000 em um banco. Na data da liquidação do empréstimo, ela pagou ao banco R$6.630. Se a taxa desse empréstimo foi de 18% ao ano, qual o prazo oferecido a Roberta pelo banco? Note que é o seguinte, ó, este valor aqui é o capital, certo? R$6.000. O outro valor que nós temos aqui é 6.630. Esse 6.630 é quanto ela pagou ao banco, é o total que ela devolveu. Então, 6.630 é o montante. Com essas duas informações, eu sei que o juro é a diferença entre esses dois valores, né? São os R$630 é o juro, tá bom? JC, o I é a taxa. Também temos aqui, ó, de 18% ao ano. E está faltando apenas o tempo, ok? Então, falta-me o tempo. Posso jogar na fórmula agora. J, que é os juros, que são só R$630, é igual ao capital, são os R$6.000, vezes a taxa, que é 18, vezes o tempo. Tudo isso sobre 100. Como eu falei para vocês, eu só vou cortar porque são dois zeros com dois zeros, tá bom? Então aqui ficaria 630 igual a esse produto aqui, que é 60 vezes 18. Que dá 1080. Então aqui eu tenho 1080T. Como não tem mais denominador, eu posso mudar de membro, né? Quem muda de membro muda de sinal. Se você tivesse feito também logo direto, trocar os dois sem trocar o sinal, você também poderia. Tá? Quando você troca os dois ao mesmo tempo, todos os termos dos dois membros, não há necessidade de trocar os sinais. E agora eu vou fazer esta divisão. E professor, essa divisão é difícil. Beleza, então vamos simplificar. Ficou melhor, não ficou? 63 por 108, mas ainda é uma divisão difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o numerador e o denominador pelo número aí. Eu estou vendo que eles são divisíveis por 9, ó. 6 mais 3 dá 9, tá? Então eu sei que eles dois são divisíveis por 9. Se eu dividir o de cima por 9, eu vou ficar com 7, né? E se eu dividir o de baixo por 9, isso vai me dar 12. Então eu tenho 7 dozeavos do ano. Por que do ano? Porque minha taxa estava ao ano. Então, obrigatoriamente, esse tempo aqui tem que ser também em anos. Ok? Em tese acabou, mas provavelmente, uma questão de marcar, não ia colocar 7 dozeavos, tá? Iria colocar a resposta em meses. E como é que eu transformo anos em meses? Basta você pegar 7 dozeavos e multiplicar por 12, que isso vai dar 7 meses. Por isso que tinha aquele 12 ali embaixo para cortar. Tá? Se eu tivesse transformado essa taxa aqui em meses, eu já encontraria a resposta correta. Tá? Vamos fazer um teste? Só para treinarmos, né? Então vamos lá. Vou transformar essa taxa aqui em taxa ao mês. Então ficaria 18 dividido por 12. Que se você quiser simplificar por 6, ficaria 3 sobre 2. Ou, se preferir, 1,5, como eu já falei, né? Então, jogando aqui na fórmula, J é igual a C vezes o I, que ficaria 1,5T sobre 100. Daria para cortar dois zeros, né?
2 zeros aqui de cima, 2 zeros aqui de baixo. E a multiplicação que eu iria fazer seria de 60 vezes 1,5. E 60 vezes 1,5, isso vai dar 90, né? Então, ficaria 90t, certo? Então, t ficaria igual a 630 dividido por 90. Vou cortar o zero e vou chegar na resposta 7 meses, porque eu transformei minha taxa ao mês. Então, note que ou de um jeito ou de outro, você chega na resposta, tá bom? Vamos ao próximo. Questão número 17, né, diz o seguinte, calcule o capital que se deve aplicar a uma taxa de 8% ao ano durante 7 meses para obter juros de 840. Então, mesmo tipo de problema, tá? Ele quer saber qual é o capital que uma taxa de 8% ao ano durante 7 meses rende juros de 840. Note que não temos o capital e a minha taxa e meu tempo estão em forma diferente. Então, eu vou ter que transformar em anos, né? Ou aqui eu transformo em anos, ou então isso aqui eu transformo em meses, que vai dar a mesma, tá? Tanto aqui eu teria que dividir por 12, para a taxa ficar ao mês, quanto aqui eu teria que dividir por 12 para esse tempo ficar em anos, tá? Então, vai dar tanto faz eu mexer num como no outro. Os dois eu irei fazer uma divisão, e como nenhum dos dois é divisível por 12, não vai fazer tanta diferença. Então, eu vou fazer o seguinte, vou transformar isso aqui e vou fazer uma divisão por 12, que vai me dar 8 sobre 12% ao mês, tá? Vou deixar assim mesmo, não vou nem simplificar, porque eu simplifico na hora que eu for escrever aqui a minha conta. Então, vamos lá. J é igual ao C vezes o I. Lembra como foi que eu falei? Coloco o 8 aqui em cima e no denominador você vai botar o 12, né? Já tem lá o 100, aí você bota o 12 junto, tá? Vezes o T. Todo mundo aqui está multiplicando, aqui também. Então, vamos lá. Eu vou ficar com 840 aqui. Aqui eu posso multiplicar ou posso simplificar, vai depender de cada um. Eu quero simplificar, então eu vou simplificar agora. Ó. Se eu dividir por 4, sobra 2. Se eu dividir por 4, sobra 3. Então, aqui em cima eu vou ficar com 2 vezes 7, 14c. E aqui embaixo eu vou ficar com 300. Eu não vou simplificar mais uma vez, porque o número vai ficar mais complicado. Eu prefiro multiplicar por 300, né? Que no caso é só multiplicar por 3 e acrescentar um zero. Então, fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, nós vamos ficar com 14c vezes 1 dá 14c. E 840 dividido por 300 vai dar 252 mil. C vai ser igual a 252 mil dividido por 14. Dividindo esse número por 14 vai dar 18 mil. Então, esse é o capital aplicado. Vamos ao próximo. Questão 9 também pergunta qual é o capital. Vamos à leitura. Qual é o capital? Então, interrogaçãozinha no capital, que uma taxa de 18% ao ano rende juros, né, de R$ 7,00 por dia, ou seja, em um dia, né? Tempo, um dia. Tá? Ela rendeu isso aqui de juros em um dia. Eita, vou ter que transformar em ao dia, né? Então, o que eu vou fazer? Um ano tem 360 dias comerciais, não 365. Vamos trabalhar com 360, tá? Que é o ano comercial. Então, vamos lá. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. O J é os juros, que vai dar 7. O capital eu não sei. O I é 18, né? Lembrando que aqui embaixo já tem o 100 e aqui vai ficar junto os 360, que é o que eu vou dividir aqui, tá? Eu estou transformando em ano para dias, vezes o tempo, que é um dia. O que der para simplificar, eu simplifico, né? No caso, eu consigo cortar o 18 com 360, sobra 20. Tá? Então, aqui vai ficar C vezes 1, que é C, e aqui embaixo vai ficar 100 vezes 20, que dá 2.000.
E aí vamos fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. R$ 14.000 é o meu capital inicial. Ótima banda. Vamos para a próxima. A questão 20 fala assim, né? A cantina de uma escola cobra mensalmente o gasto de um aluno. É enviado um boleto aos pais, cobrando juros de 25 centavos por dia de atraso do pagamento. Se a cantina cobrou de juros por atraso uma taxa de 5% ao mês, em um boleto, qual é o valor da mensalidade a ser pago nesse boleto? Vamos aos cálculos. Então vamos lá, como é que nós podemos fazer o seguinte nesse problema? Vamos lá, nós temos aqui que o juro foi de 25 centavos, tá? E esse juro, né, corresponde a uma taxa de 5% ao mês, né? Lembrando que esse atraso de 25 centavos por dia, ou seja, quando o tempo for de um dia. Aí nós temos o nosso problema, ele quer saber quanto é que foi, qual o valor da mensalidade, ou seja, capital. Então nós temos aquele problemazinho, né? De ao mês e ao dia, alguém tem que virar mês, alguém tem que virar dia. Os dois serão o mesmo cálculo, eu vou dividir por 30. Então, tanto faz eu dividir aqui por 30 como de baixo, tá certo? Então, lá, jogou na fórmula J, CIT sobre 100. O J é os juros, 25 centavos. O capital que eu estou querendo saber, a taxa de 5% ao mês, só que eu vou transformar em dias, então vai ter o 30 aqui, né? No tempo de um dia. Esse 30 tanto pode ficar embaixo do 1, como vai ficar embaixo do 5, dá no mesmo, tá? Então é por isso que eu coloco ele aqui embaixo. E aí eu posso simplificar se eu achar necessário, se não, eu multiplico do jeito que está mesmo, tá bom? Aqui se eu simplificar o 5 com 30, sobra 6. Se eu multiplicar aqui o que sobrou, fica 6C, né? E se eu multiplicar o que sobrou aqui no denominador, fica 600. Então, C vai ser igual a 6C, né? Vezes 1, é igual a 600 vezes 25. 600 vezes 25 dá 150. Então, este é o meu capital. Ou a mensalidade, no caso. A mensalidade lá da escola era de R$150. Vamos para a próxima. Questão 21 fala que Cristina depositou R$3.000. R$3.000 é o que ela depositou, ou seja, é o capital. Você tem que saber fazer a leitura e retirar essas informações, tá bom? De uma poupança durante um ano em 4 meses. Então, um ano e 4 meses é o tempo. Um ano e 4 meses. Eu vou transformar em quê? Não sei ainda. Vamos continuar a leitura. No final desse período, a poupança apresentou um saldo. O saldo é tudo, então é o montante, é o capital mais juros, de R$3.260. Qual a taxa anual? Ele quer saber qual é a taxa, só que ele quer saber qual é essa taxa ao ano, tá? Dessa poupança. Para podermos utilizar a fórmula, está faltando os juros, né? Que os juros é bem simples de se observar, né? Se eu coloquei 3.000 e tirei 3.260, os juros serão esses 3.260 menos os 3.000, que dá R$260. R$260 é o juro. O capital é 3.000. A taxa é o que eu quero saber e o meu tempo tem 1 ano e 4 meses. Meu problema vai estar aqui, né? Eu tenho que escrever isso tudo em anos, tá? Como é que eu faço? Vamos lá. Um ano, primeiro jeito, tá? Um ano eu vou deixar um ano. Meu problema são esses 4 meses. 4 meses, se eu for transformar em anos, eu vou dividir por 12, tá? Se eu simplificar aqui, dá 1 sobre 3. Então eu tenho um ano mais 1/3 do ano. Somando isso aqui, eu dei 4/3 do ano. Tá bom? Então eu vou poder escrever aqui no meu tempo, colocar o 4 aqui em cima, como eu já faço costumeiramente, e junto com 100 vai ficar o 3. Tá bom? Por quê? Porque é um ano mais 1/3 de um ano, 4 meses.
Então, 1 ano mais 1/3 dá 4/3. Coloquei o 4 no numerador, o 3 no denominador. E aí, o que puder simplificar, eu vou simplificar. Esses dois zeros dá para cortar com esses dois zeros. E eu posso dividir aqui esse 3 com esse 3, sobra 10. Então, o que sobrou no numerador foi 40. O que sobrou no denominador não foi nada, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 40i igual a 260. E se eu dividir os 260 por 40, ou simplesmente 26 por 4, 13, 6,5% ao ano. Essa é uma maneira de resolver esse problema, tá? Tem outras variações que eu posso fazer. Por exemplo, o que eu posso fazer para alterar isso aqui? Bem, como é muito complicado esse negócio de ano e meses juntos, o que eu poderia fazer? Bem, eu tenho aqui 4 mais 12, eu tenho 16 meses, tá? Tudo bem? Só que eu quero transformar em anos, então eu dividiria esse número aqui por 12. Então, meu ano seria 16 sobre 12, que simplificando vai dar os 4/3 do mesmo jeito. Ó, se você achar mais fácil fazer isso, tá? Outra variação, eu deixar aqui em meses mesmo, e eu não descobriria a taxa ao ano, eu descobriria a taxa ao mês. Só que aí depois que eu fizesse todos os cálculos com a taxa ao mês, eu iria multiplicar por 12, né, para transformar em ano. Mas a melhor maneira ou é colocar esses 16 aqui e dividir por 12, que vai encontrar os mesmos 4/3 que eu encontrei desse outro jeito, tá? E como eu falei para vocês, toda vez que for uma fração aqui ou na taxa ou no tempo, coloco o numerador no numerador da fórmula, o denominador no denominador da fórmula, tá? Ajuda e agiliza nos cálculos. Vamos ao próximo. Vamos lá, questão 22 fala o seguinte: Fernando tem uma poupança de 85 mil reais, mas deseja comprar uma casa que custa 110 mil reais. Se a poupança render 7,5% ao ano, daqui a quanto tempo Fernando terá dinheiro para comprar essa casa? Então, vamos entender. O Fernando tem. Falei, o que ele tem ou o que ele quer comprar, né? No caso é quase a mesma coisa, o que ele tem, 85 mil. Isso é o capital, 85 mil. Ele quer comprar uma casa de 110. 110 não será o juro, tá, pessoal? 110 seria o montante. É todo o dinheiro que ele precisa. Ele precisa de 110 mil. Só que ele só tem 85. Então, o que falta é o que ele precisa acrescentar ao que ele tem guardado para poder comprar a casa. Então, se eu fizer 110 mil menos os 85 mil, vai dar 25 mil. 25 mil são os juros que ele precisa que o dinheiro dele renda para ele comprar a casa, né? Onde a taxa é de 7,5% ao ano e ele quer saber quanto tempo vai demorar. Então, jogou na fórmula J é igual ao C vezes o I vezes o T sobre 100. Aqui, pessoal, dá para cortar dois zeros com dois zeros, tá? Então fica 25 mil igual, aí fazendo a multiplicação aqui de 850 por 7,5, isso vai dar 6.375 T, né? Isso aqui é T. Quanto tempo? Aí esse número que está multiplicando passa dividindo, vai dar 25 mil dividido por 6.375. 25 mil dividido por 6.375. Dá T igual a 3,92, alguma coisa de anos, tá? Porque a taxa aqui é ao ano, quase 4 anos. Então eu diria assim, em 4 anos. Em 4 anos ele consegue comprar essa casa, tá? Um pouquinho mais, ó, quase 4 anos, 3,9, né? Então quase 4 anos. Se ele esperar 4 anos, ele com certeza compra essa casa. E ela pode estar até mais barata. Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 23.
mais interessante, ela fala sobre o seguinte: quem aplicou melhor o seu dinheiro, né, com maior taxa anual? Lourdes, que investiu 1.440 a prazo fixo de 155 dias e resgatou R$ 1.508,20. Ou Cássio, que aplicou 4.200, né, pelo prazo de 4 meses e resgatou 4.452. Então eu vou dividir aqui, um lado para Lourdes e outro para o Cássio, tá? Então aqui vai ficar Lourdes e do lado de cá vai ficar o Cássio, beleza? Bem, ele quer saber a taxa anual. Então nós sabemos que nosso T vai ter que ser ao ano, né? Apesar que se eu colocar o dia ao mês, o que for maior ao dia ao mês, com certeza, né, será também ao ano. Investiu capital. Nós temos um capital inicial aqui da Lourdes de R$ 1.440, tá bom? A um prazo fixo, né, um tempo de 155 dias, tá? E rendeu um montante de R$ 1.508,20. Fazendo a subtração entre esses dois valores, você vai encontrar um montante um juro de R$ 68,20. Lembrando que foram só 150 dias, tá? Ele quer saber a taxa aqui, só que ele quer saber ao ano. Tranquilo? Bem, jogando esses valores aqui na fórmula, começar aqui, né? J é igual ao C, 1.440 vezes o I, que é a taxa, que é o que eu estou querendo saber, né? Taxa da Lourdes, vezes o tempo, 155 dias. Só que ele quer essa taxa ao ano. Então, de dia para ano, vou dividir por 360, ok? Então, aqui vai dar para cortar um zero desse aqui com um zero desse aqui, tá? Dá para simplificar 144 com 36. 144, se você multiplicar por 4, né? 36 vezes 4 dá 144. Então dá para simplificar aqui e sobra 4, tá? Então fica 68 aqui, igual a 4 vezes 15. Eu não vou simplificar o 100, tá? Porque fica muito fácil multiplicar por 100, tá? Então eu vou fazer 155 vezes 4, que dá 620. 620 sobre 100. Fazendo agora o produto dos meios pelo produto dos extremos, 620 vai multiplicar ali, vai dar 6.820. E quando eu pegar 6.820 e dividir por 620, eu vou ter 6.820 dividido por 620. Eu vou ter uma taxa de 11% ao ano, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Cássio. O capital do Cássio é maior, né? 4.200. Ele também, o tempo que ele desse o dinheiro aplicado é de 4 meses, né? Então aqui eu vou ter que transformar em anos, tá? O que mais? O montante dele é 4.452. Se ele pegou 4.200, né? E tirou 4.400, a diferença aqui 252 de juros, ok? E a taxa que ele quer, ele também quer uma taxa ao ano, tá? Então tá faltando aqui a minha taxa ao ano. Mesma coisa do problema, J é igual ao capital vezes o I vezes o tempo. Só que o tempo está em meses e eu quero transformar em anos, né? Então, vou colocar um 12 aqui embaixo, tá bom? Sobre 100. Bem, o que dá para simplificar aqui, né? Adoro simplificar. O 42, o 4 com 12, né? Sobra 3. O 42 dá para dividir por 3. Se eu dividir 42 com 3, aqui vai sobrar 14, né? Se eu cortar esses dois zeros com os dois zeros, vai sobrar 252 vezes 14i. Lembre que eu estou usando o cancelamento. Se você tiver dificuldade com cancelamento, você vai fazer várias multiplicações e várias divisões. Pelo menos tentem cancelar os zeros, tá?
E a última conta que eu vou fazer para descobrir a taxa é pegar 252 e dividir por 14. Isso vai me dar uma taxa de, se eu acertei os cálculos, 17,28% aproximadamente, né? Um rendendo 11 e o outro está rendendo 17. Quem rendeu mais? Opa, peraí, a divisão aqui é 18, não é 17 no quebrado, não. A divisãozinha inteira para ajudar nos cálculos, né? 18. Então essa divisão aqui dá 18. Quem rendeu mais? 11%, 18%. Quem rendeu mais foi a do Cássio, 18% ao ano. Vamos à próxima. Problema 24 diz assim, né? Em quanto tempo certo capital aplicado a taxa de 8% ao ano rende juro igual a 3/4 do seu valor? Pessoal, não tem um valor. Tá? Se você quiser inventar um valor, você pode, tá? Se você não quiser, você também não é obrigado. Vou fazer inventando e sem inventar. Bem, eu vou dizer que o valor é um número que é divisível por 4. Vamos supor que seja 100, tá? 100. Então eu tenho um capital de 100. 100 mil, 100 reais, 100 centavos, 100. 100 dinheiro, certo? Ele foi aplicado a uma taxa de 8% ao ano, né? E ele rendeu de juros 3/4 de 100. Quanto é que é 3/4 de 100, né? 3/4 de 100 é só você multiplicar 3 vezes 100, 300, e dividir por 4, que vai dar 75. Então ele rendeu 75 reais, tá? Ele quer saber em qual, que é o I, ele quer saber em quanto tempo, né? Então está faltando o tempo. E aí eu vou jogar na fórmula. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Quem é J? J é o juros. O juro que rendeu foi 75 reais. Capital era 100. I é a taxa, 8%. T é o tempo que eu estou querendo saber. Também sobre 100. Cortou 100. Fica 8T igual a 75, tá? Então, T vai ser 75 dividido por 8. Lembrando que nós estamos falando aqui em anos, tá? 85 não, 75 dividido por 8 dá 9,375 anos, tá? Bem, agora vamos ver o outro. Não importa se o número está quebrado, porque eu só tenho que fazer uma comparação. Vamos ao próximo. O próximo jeito de fazer, né? O outro jeito de fazer é você... Eu não sei quanto é que é os juros, eu só sei que os juros são 3/4 capital. Então, se o capital é C, o juros vai ser 3/4 de C. Então, jogando na fórmula, fica J, que é 3/4 de C. É como se fosse o método da substituição do sistema, tá? J igual a C vezes o I vezes o T sobre 100. Aí você vai fazer aqui o produto do meio pelo produto dos extremos, tá? Ficaria... Deixa eu escrever aqui mais bonitinho para ficar mais fácil de entender. Ficaria 8CT sobre 100. Aí fazendo o produto do meio, 4 vezes 8 dá 32CT igual a 300C. Como eu quero saber o C, o T, né? Eu vou colocar 300C sobre 32C. Eu vou cortar esse C com esse C e vou simplificar o máximo que eu puder esses dois aqui, ó. Se eu dividir por 4, vai dar 75, e se eu dividir por 4 vai dar 8, que eu chego nessa resposta aqui, ou seja, um pouco mais de 9 anos, né? Então, ou de um jeito ou de outro, dá a mesma resposta. Vamos ao próximo. Questão 25, e a última, né? Romário quer comprar um carro e leu esta propaganda de uma loja. Ó, automóvel, 31.800. Taxa zero, bem grandão, tá? 50% de entrada e o saldo em 24 vezes. Letra A. O que significa taxa zero? Taxa zero significa que você não vai ser cobrado juros sobre você, tá? Pelo plano do anúncio, quanto
Romário deve pagar de entrada na compra do automóvel. O Romário deve pagar de entrada, né, a metade do valor, não é assim? Então, vai pagar a metade do valor. Qual é o valor do carro? O valor do carro é 31.800. Então, o capital é 31.800. Ele vai dar de entrada a metade, 50%. 50% é a metade. Dividindo por 2, isso aqui vai dar o quê? Dividindo por 2. 3 por 2 dá 1. Uma vez 2 é 2 para 3, 1. 11 por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10 para 11, 1. 18 por 2 dá 9. 2 9 são 18 e sobram 2 9. Então, isso aqui é a entrada, né? Entrada de 50%. Se isso é entrada, o restante também é o mesmo valor, né? E ele vai pegar esses 15.900 e vai dividir em 24 vezes, né? Quanto é que ele vai pagar por mês? Esqueci o Romário, né? O Romário é uma pessoa com dinheiro, então lá 15.800 dividido por 24. Ele vai pagar por mês um valor próximo a 15.900. O valor próximo a R$ 622,50. Um valor bom, tá? Letra C. Quando foi à loja, Romário soube que, para pagamento à vista, teria desconto de 12% sobre o valor total do anunciado, né? Qual seria o valor do automóvel nesse caso? Então, os 31.800 eu teria um desconto de 12%. Então, eu teria 12% de 31.800. Eu teria esse desconto, né? 12% de 31.800. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros e esse produto vai dar R$ 3.816. Ou seja, do carro que custava 31.800, eu vou ter um desconto de 3.816. O que vai sair, né? O carro vai sair por R$ 27.984, tá? Ou seja, estão enganando você, né? Converse com seus colegas, afinal, há ou não cobrança de juros no plano a prazo? Pessoal, é assim, se ele está dando desconto é porque ele poderia vender o carro mais barato. Ele não vende porque é sempre perigoso vender parcelado. Então, à vista tem desconto, a prazo não tem. O preço de à vista. Não é. Tá? Se ele deu desconto aqui, é porque esse aqui é o verdadeiro preço do carro, pelo menos pode ser um valor próximo ao verdadeiro preço do carro. O carro era 28 mil. Vamos fazer aqui uns cálculos para que ele saia pelo um valor considerável ainda bom. Se a pessoa der uma entrada, nós vamos ganhar, diz que é sem juros. E se ela pagar à vista, nós damos um desconto para ela, tá? Então, acontece isso no mercado, mas ficamos por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da correção. Estudem e boa prova.